A fístula é uma das complicações mais temidas da cirurgia bariátrica. E o objetivo desse vídeo é explicar o que é, quando que ela acontece, pelo menos quantos por cento dos pacientes que acontece, por que acontece e qual que é o seu tratamento. Então, primeiro, o que é uma fístula? A fístula é uma comunicação entre dois órgãos. É uma situação que acontece um vazamento de dentro das alças ou do estômago para dentro do abdômen do paciente, causando uma tremenda uma inflamação e uma infecção. Isso acontece mais ou menos em 0,5 a 1% dos pacientes. Ou seja, não é uma complicação frequente, felizmente. O período mais comum de acontecer a fístula é entre o 3º e o 10º dia de pós-operatório, sendo mais frequente ainda próximo do 5º dia. Então esse é o período de maior perigo. E o que o paciente sente? Basicamente, o coração fica bem acelerado, com uma frequência cardíaca acima de 100, cento e poucos. O paciente vai sentir dor abdominal, enjoo, febre. Esses são os sinais de alerta para ligar para o seu cirurgião e voltar para o pronto atendimento do hospital. Muitas vezes vai chegar no pronto atendimento, fazer algum exame de imagem, tipo uma tomografia ou até um ultrassom, exames de sangue, e pode ser necessário uma nova cirurgia. O tratamento da fístula envolve basicamente 3 passos aqui, para deixar bem claro. O primeiro é estabilizar o paciente, seja com cirurgia, seja com antibiótico para tirar a infecção. O segundo deles é estabelecer uma via nutricional. Esses pacientes precisam se nutrir, às vezes por alguma sonda, seja pelo nariz ou pela boca, às vezes sem dieta pelo intestino, mas dieta direto na veia, porque em alguns casos é necessário o jejum para permitir a cicatrização desse tecido. E o terceiro ponto que eu queria colocar, e o mais importante no tratamento de uma fístula, é paciência. Tanto o paciente em si quanto o médico vão ter que ter bastante paciência durante esse período de tratamento. Não existe uma cirurgia milagrosa que você vá lá e feche esse defeito. O tecido está muito inflamado, é um tecido que rasga, é um tecido que não cicatriza. E é só o tempo que vai permitir essa cicatrização. Às vezes alguns dias, às vezes semanas, às vezes meses. É uma complicação que acontece um pouco mais depois de sleeve do que depois do bypass. E a explicação disso é que o sleeve forma um tubo longo e fino com alta pressão ali dentro. E isso predispõe um pouco mais ao rompimento dos pontos lá em cima, lá perto do esôfago, no chamado ângulo de His, que é um lugar que tem uma vascularização mais prejudicada. E, poxa, o bypass, que tem 2 costuras, uma do estômago com o intestino e uma do intestino com o intestino, tem menos fístula do que o sleeve? Sim, porque no bypass se forma um sistema de baixa pressão, que esse líquido passa naturalmente do estômago para o intestino. Quais são os fatores de risco para desenvolvimento de fístula? Basicamente, aqueles pacientes tecnicamente mais difíceis, que são aqueles pacientes com obesidade mais elevada, com IMC acima de 50, aqueles pacientes que têm fatores de risco para ter uma cicatrização pior, como diabetes, ou tabagismo, ou outras doenças, ou alguma outra anomalia anatômica desse paciente que dificulte tecnicamente a cirurgia. Isso pode acontecer. E o mais importante, o que dá para fazer para prevenir a fístula, para que ela não aconteça? Primeiro, os pacientes têm que se preparar da melhor forma possível para a cirurgia, no sentido de se nutrir, comer bem, se alimentar bem, fazer todos os exames para certificar que chegam até a cirurgia com um bom estado de saúde. Existem algumas técnicas cirúrgicas que a gente realiza para evitar a fístula, como diminuir as tensões, a quantidade de peso que fica nessas costuras. A gente costuma dar pontos em cima das linhas de grampo, né? Então, em cima dos grampeamentos, a gente faz suturas na tentativa de evitar esse tipo de complicação. E muitas vezes, durante a cirurgia, se realiza um teste com algum líquido e talvez até com endoscopia para se verificar se na hora não ficou nenhum defeito. E lógico, muito importante esses pacientes seguirem as orientações no pós-operatório, bem como forem passadas, né? Ele não pode fugir da dieta, comer uma consistência que não estava orientada para esse período. Mas entendam, mesmo fazendo tudo isso que eu falei,
é possível acontecer uma fístula, por motivos ainda um pouco obscuros aí. Como recado final, gostaria de deixar que a fístula é uma complicação que pode acontecer, eu acho que isso é importante os pacientes que vão fazer bariátrica entenderem, mas também compreender que é uma complicação bem pouco comum, bem pouco frequente. Então, não deve ser um impeditivo para a cirurgia. Espero que esse vídeo tenha ajudado e se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários, tá bom? Até mais!